Boa tarde a todos, espero que tenham tido um bom almoço. Encontramos aqui mais uma vez para um evento à mesa do IDL, desta vez com o Pedro Magalhães, quem desde já agradecemos a amabilidade e a simpatia de ter aceitado o nosso convite. O Pedro Magalhães, como todos sabem, é um conhecido académico, licenciado em Sociologia pelo ISCTE, com doutoramento na Universidade de Ohio, depois também com uma intervenção muito relevante no Centro de Sondagens da Universidade Católica e hoje em dia trabalha essencialmente, continua a trabalhar nas mesmas áreas, mas muito dedicado à Fundação Francisco Manuel dos Santos. O Pedro Magalhães, também curiosamente, há cerca de 10 anos atrás, foi o vencedor, em coautoria com outros colegas seus, do primeiro prémio Adelina Mar da Costa, que nós recordamos aqui, um trabalho sobre o Parlamento Europeu, e é com muito gosto que o recebemos de novo aqui nesta casa. Eu passo de imediato a palavra ao Pedro Magalhães e peço a vossa atenção para aquilo que ele vai dizer. Muito obrigado. Aqui a minha cábula com algumas notas. Eu, antes de mais, queria agradecer muito o convite para estar aqui. Como foi assinalado, é um regresso a esta casa que é muito feliz para mim, porque precisamente há 10 anos tive o prazer, com alguns colegas, com os quais alguns deles ainda trabalho, de ganhar o prémio com um estudo sobre o Parlamento. A única coisa que noto com menos satisfação é que quase 90% das nossas recomendações nesse estudo nunca chegaram a ser aplicadas. Também nem sei se todas, neste momento, visto em retrospectiva, seriam as melhores, mas algumas, se calhar, ainda seria interessante que fossem aplicadas, mas não foram. Seja como for, eu estou muito reconhecido, não só por este convite, estou muito reconhecido por esse prémio. Eu não ganhei assim muitos prémios ao longo da minha carreira académica, esse foi o primeiro e recordo ainda com muita satisfação e com muita gratidão. Então o desafio que me fizeram hoje foi o de vir falar sobre os efeitos das sondagens no comportamento eleitoral, nos resultados das eleições. E é uma área sobre a qual eu também tenho de admitir, nunca eu próprio fiz muita investigação. Tenho um artigo sobre isso, em que faço um estudo sobre uma eleição concreta em Portugal, mas aquilo de que vos venho falar é, em parte, daquilo que eu conheço da investigação que existe, e devo dizer, portanto, raríssima, quase inexistente em Portugal, muito mais frequente noutros países, e em parte também da minha experiência numa fase como alguém que estava ligado à produção destes dados e agora, hoje em dia, ao consumo deste tipo de informação. Então, o que é que eu queria dizer? Queria dizer, em primeiro lugar, que não conheço ninguém, seja na academia, nas pessoas que estudam estas coisas, seja nos meus contactos, que não são muitos, mas nos meus contactos com pessoas na vida política, não conheço ninguém que ache que as sondagens não têm efeito. Portanto, toda a gente acha que as sondagens têm efeito. Seja junto dos investigadores, seja junto das pessoas ligadas à vida política. Portanto, toda a gente acha que elas têm efeito. Mas depois há uma segunda fase em que estes dois mundos divergem. Porque a maior parte das pessoas que eu conheço ligadas à política sentem que sabem qual é esse efeito, enquanto que as pessoas na academia, a maior parte delas assume que não faz a mínima ideia de qual é esse efeito. Ou seja, sabe que ele existe, mas não há uma boa teoria sobre porque é que existe, em que circunstâncias é que existe, quando é que existe e sobre quem é que existe. E aquilo que eu vos vinha falar é desta segunda parte. Ou seja, vinha-vos falar desta segunda parte que é, no fundo, tentar explicar porque é que quem estuda estas coisas e se interessa por estas coisas de um ponto de vista do investigador, do académico, porque é que tem tantas dificuldades em identificar que efeitos são estes, em que direção é que existem, qual é a sua magnitude e em que circunstâncias é que aparecem. Queria, no fundo, vir aqui confessar a nossa impotência até agora perante este problema e explicar porque é que ela existe. Qual é a primeira dificuldade? A primeira dificuldade começa logo na própria definição do que é um efeito.
que é que nós estamos à espera de encontrar e quando é que podemos dizer que ele existe. No fundo, eu diria que, da maneira mais simples, um efeito das sondagens é algo que se encontra na presença de sondagens e que não ocorreria na sua ausência. É tão simples como isso. É a diferença entre uma condição e a outra. O problema é que a diferença entre uma condição e outra é uma coisa que se estuda muito bem quando eu vou estudar um efeito de um fármaco qualquer. Quer dizer, peguem dois grupos de pessoas, aleatorizo os grupos, a um dou um comprimido com o composto químico, a outro dou um placebo, até para controlar esse tal efeito placebo. Depois, no fim, vou medir a diferença e identifiquei a diferença e há o efeito. O problema que nós temos aqui é que, na realidade que estamos a estudar, no tipo de fenómenos que estamos a estudar, esta espécie de experiência controlada, não sendo impossível, já vou falar um bocadinho disso, mas não sendo impossível, é de facto extremamente difícil para conseguirmos de facto dizer que esse efeito existe. Por outras palavras, quando eu digo o efeito das sondagens é a diferença entre aquilo que nós verificamos quando as sondagens existem e aquilo que verificamos quando as sondagens não existem, a segunda parte é aquilo que nós chamamos um contrafactual, ou seja, uma coisa que nós não observamos. Por definição. Podemos contornar isto. Como é que fazemos? Comparamos, por exemplo, países ou eleições com e sem sondagens. Ou comparamos pessoas expostas às sondagens e pessoas que não são. Mas o problema aqui permanece, porque como não estamos a falar de um estudo experimental, como não estamos a falar do teste do tal fármaco, fica sempre a dúvida de saber se o efeito que eu detetei, se a diferença que eu detetei, se deve à presença ou à ausência da sondagem ou se deve a outra coisa qualquer que eu não tomei em conta. E este é o primeiro desafio, quer dizer, é o desafio que se coloca, no fundo, de todas as pessoas que fazem investigação em ciências sociais, que é, no fundo, identificar o que nós chamamos um efeito causal, e que, neste caso, por razões que eu vou explicar a seguir, é particularmente difícil. Portanto, mas o primeiro ponto que queria destacar é não basta nós olharmos para a realidade, para uma eleição, imaginarmos que as sondagens poderiam ou deveriam ter aquele efeito, vê-lo manifestado e dizermos que cá está, isto foi por causa das sondagens. Isso não basta para quem faz investigação. Para quem faz investigação é preciso identificar que aquilo que ali está se deve à existência de sondagens. E isso é muito mais difícil de fazer do que o tipo de opiniões que eu também poderia ter sobre todos os outros assuntos, mas que não corresponde, no fundo, ao padrão que quem faz investigação aplica àquilo que quer detectar e às conclusões a que quer chegar. Esta é a primeira dificuldade. A segunda dificuldade tem a ver com... Portanto, eu agora concentrei-me na parte dos efeitos, não é? Efeitos das sondagens. Agora deixem-me falar da outra dificuldade, que é as sondagens. O que é isso das sondagens? Não é? As sondagens dão imensa informação. Dão-nos informação sobre a intenção de voto, e esse, no fundo, é o produto mais comum, a intenção de voto num determinado partido, mas dão a intenção de voto em vários partidos. O que é mais relevante, por exemplo, nas sondagens que nós conhecemos até agora sobre as presidenciais? É o facto de haver um candidato que vai à frente, é o facto de haver dois candidatos que parecem empatados, é o facto de as intenções de voto terem evoluído desta ou daquela forma. O que é que foi mais importante, por exemplo, nas sondagens sobre as eleições legislativas? Foi o facto de repente, aparecer à frente das intenções de voto a coligação? Foi o facto de os resultados, por exemplo, do Bloco de Esquerda denotarem uma subida ao longo do tempo? Foi o facto do Bloco de Esquerda aparecer à frente do PCP? Foi o quê? As sondagens dão muita informação e, ao darem toda essa informação, nós temos, mais uma vez, quando fazemos este tipo de análises, temos de perceber de que é que estamos a falar. O que é suposto produzir um efeito? Porque a sondagem é uma grande quantidade de informação, seja do ponto de vista do momento, do retrato que fornece, seja também do ponto de vista da evolução. E uma e outra coisa podem gerar expectativas diferentes sobre os efeitos. Não é? E, portanto, mais uma vez, isto é uma outra dificuldade. Outra coisa importante também é que as sondagens são muitas. E não dizem todas a mesma coisa.
as últimas sondagens, as duas sondagens que se conhecem, por exemplo, sobre as presidenciais, para falar de um caso mais recente, uma delas diz que há um candidato que tem 64% das intenções de voto e a outra diz que tem 48%. Quando nós dizemos as sondagens afetam o comportamento eleitoral, mas quais delas? É uma ou é a outra? Ou são as duas? Qual é o sinal no meio de todo este ruído? E o problema aumenta quando nós nos apercebemos que nem toda a gente recebe o mesmo sinal. Os leitores do Correio da Manhã, provavelmente, se não estiverem muito atentos, acham que o candidato Marcelo Rebelo de Sousa vai ganhar à primeira volta, não há dúvida nenhuma, 64% das intenções de voto, não há dúvida nenhuma. Os leitores do Expresso, se calhar, vão achar uma coisa diferente. Novo problema que se levanta, reparem. O que é as sondagens e os efeitos que produzem é uma pergunta que, de alguma forma, presume que o sinal que é enviado pelas sondagens é um sinal claro, unívoco, consensual, igual para todos. E isso não é verdade. E como não é verdade, mais uma vez, quem queira detectar os efeitos vai ter que se pôr do ponto de vista do eleitor e perceber a que sinal concreto é que ele esteve exposto, se é que esteve exposto a um sinal, seja como for. A outra coisa que quero dizer sobre esta segunda dificuldade de estudar os efeitos das sondagens é que uma coisa são as sondagens, outra coisa é aquilo que os meios de comunicação social dizem sobre as sondagens. E muitas vezes isso são coisas completamente diferentes. E eu tenho uma luta cotidiana, da qual estou praticamente a desistir, mas de vez em quando lembro-me e digo qualquer coisa, que são aquelas notícias que dizem assim: candidato A ao partido A subiu 0,7 pontos, às vezes nem dizem isso, dizem 0,7% nas sondagens, é o mais frequente. Qual é a minha luta? A minha luta é dizer isto não tem significado estatístico. E, no entanto, a notícia está lá e a mensagem está enviada. E eu penso que a maior parte de nós poderá reconhecer que a maior parte das pessoas que consomem esta informação pode não ter, ou quase certamente não terá, o discernimento e a competência técnica para perceber se essa afirmação, se essa coisa que é dita tem algum significado ou não. Ela está dita, ele subiu, ele desceu, ela subiu, ela desceu. E, portanto, esta é, de fundo, o último aspecto desta dificuldade do lado das sondagens. Não é apenas de que qualquer sondagem envia múltiplas informações, todas elas potencialmente relevantes, ou pelo menos algumas delas. Não é apenas o facto de haver várias sondagens, e, portanto, quando dizemos as sondagens é qual, isto só pode ser compreendido do ponto de vista do consumidor. E a terceira coisa uma coisa são as sondagens, outra coisa é o que sobre elas se diz. E o que sobre elas se diz, numa grande quantidade de casos, agora falo não tanto como investigador, mas como, digamos, consumidor e até muitas vezes como produtor desta informação, era uma das coisas mais complicadas que eu tinha na relação com os nossos clientes, quando trabalhava na Católica, é o de lhes transmitir: ouçam, vocês querem uma notícia. Mas esta sondagem não tem uma notícia para vocês. A sondagem diz que está tudo igual ao que era na sondagem anterior. E isto, para quem encomenda esta informação, é extremamente frustrante, porque eles pagaram por ela, não é? Eles querem produzir notícias sobre ela. E a notícia dificilmente pode ser: olhem, isto é só para dizer que está tudo na mesma, não é? Isto é uma coisa que, para os diretores de jornais, é um bocadinho doloroso, não é? É um bocadinho doloroso. Portanto, segunda ordem de dificuldades. A primeira, a identificação do efeito causal. A segunda, a causa, de que é que falamos quando falamos da causa. E a terceira, e é sobre essa que queria passar um bocadinho mais de tempo, é sobre os efeitos. Que tipo de efeitos? E queria explicar porque é que isto é de facto um problema, um enigma grande, uma dificuldade enorme para quem estuda isto. Quando nós pensamos nos efeitos das sondagens, nós temos na nossa cabeça um modelo de comunicação muito simplista, que é um modelo que funciona assim. As pessoas não sabem nada, ou têm as suas ideias. De repente aparece a sondagem e diz: este vai à frente, gosto dele. Portanto, como ele vai à frente, eu vou automaticamente aderir a quem vai à frente, porque as pessoas são supostamente assim. As pessoas não pensam muito, não têm predisposições prévias,
não têm expectativas prévias e movem-se por uma espécie de efeito de contágio, não é? Em que quando ouvem uma informação qualquer sobre alguém que é preferido pelos seus concidadãos, eles movem-se todos como carneiros atrás daquilo tudo. Não é? Isto no fundo, é uma descrição que eu percebo que estou a fazê-la caricatural, mas que corresponde muitas vezes à nossa ideia sobre como é que as sondagens devem atuar sobre as pessoas e que tipo de efeitos devem produzir. Ora, na verdade, este modelo não é completamente destituído de algum sentido. As pessoas na psicologia social, há muitas experiências sobre isto, já agora descrevo-uma rapidamente. Vou-vos um exemplo. Foi uma experiência que eu próprio vi feita e que foi feita sobre mim numa aula de psicologia social e nunca mais me esqueci disto. Alguém chega com um saco de arroz. Ou até, se quiserem, para facilitar as coisas, com um recipiente com grãos de arroz. Põe o recipiente em cima da mesa e diz assim à primeira pessoa que está ao lado: quantos grãos de arroz é que acha que estão aqui? Qual é o seu palpite? E a primeira pessoa dá um palpite. E os seguintes continuam a dar palpites. Não ficarão surpreendidos se vos disser que esse palpite, o primeiro palpite, raramente tem qualquer coisa a ver com o número de grãos de arroz que lá está. As pessoas subestimam sempre muito o número. Há muito mais grãos de arroz, geralmente, do que aqueles que lá estão. Mas a outra coisa que é interessante é que todos os palpites dos seguintes estão condicionados pelo primeiro. Há outra maneira de fazer a experiência, que é um desenho um bocado complicado, também feito na psicologia social, é feito numa sala escura, descreve-se um movimento de luz, e a primeira pessoa que dá a opinião é um comparsa do experimentador, é alguém que está combinado com o experimentador, e diz: isto moveu-se desta e daquela maneira. Os que estão a seguir concordam todos. Mesmo não sendo aquilo, porque como as pessoas não percebem o que está a acontecer, seguem uma pista. E, portanto, o que é que a psicologia social mostra? A psicologia social mostra que, em geral, quando as pessoas há algo sobre o qual elas não têm informação e quando recebem um estímulo, elas tendem a aderir a esse estímulo e tendem, no fundo, a mudar as suas percepções e as suas avaliações na base desse primeiro estímulo. E a experiência mais próxima daquilo que nos interessa é muito simples de fazer. Foi feita por uma vez nos Estados Unidos e depois repetida em muitos outros sítios. A experiência mais próxima deste contexto que nos interessa é que é muito simples, da mesma maneira como eu falava há bocadinho, de pegar em pessoas e fazer 2 grupos aleatorizados e dar a um o placebo e a dar a outro o composto, o fármaco. O que é que se faz aqui nestas experiências da psicologia social? Pega-se num grupo de estudantes universitários, geralmente, isto não faz muita diferença para o que interessa, depois podemos falar se quiserem, mas não faz muita diferença. Estudantes universitários, aleatoriamente são atribuídos a 2 grupos, a uns mostram-se umas notícias que dão um resultado fictício, porque essas experiências geralmente são muito bem feitas. Há mesmo alguém a ler o noticiário e consegue-se manipular isso de maneira a que apareçam os resultados. E a outro dão-se outros resultados. E o que é que a experiência mostra? Mostra que aqueles que foram expostos, ou até, por exemplo, há um grupo de controle em que não há notícias nenhumas sobre sondagens, e mostra que, num contexto laboratorial, geralmente as pessoas, depois quando são questionadas sobre as suas opiniões e em quem votariam, as pessoas são sensíveis a este estímulo. Tendem a aderir a quem vai à frente. De facto, há bases, digamos, psicológicas, sólidas, para esta ideia deste efeito, que já ouviram falar certamente, o efeito bandwagon. Chama-se bandwagon porque era naqueles cortejos nos Estados Unidos, é a banda que vai à frente e os outros vão todos atrás, não é? Esse efeito existe nas experiências. Mas as experiências são um contexto completamente artificial. As experiências são um contexto em que se está a presumir que as pessoas não são expostas a mais nenhuma informação, não são expostas a estímulos contraditórios, estão ali sentadas numa sala, passa-lhes o noticiário, depois aparece o inquérito, e o que é que acontece? Quando nós tentamos reproduzir este efeito ou detectar este efeito com dados observacionais, ou seja, dados não da manipulação experimental, mas dados que eu posso, por exemplo, fazer num inquérito e perguntar às pessoas quem é que achavam que ia ganhar, se estavam expostos a sondagens, tentar relacionar quem ia à frente com o comportamento de voto das pessoas, este efeito desaparece. E o nosso dilema é que, no primeiro caso, temos uma enorme validade interna. Reparem, a experiência dá-nos um controle enorme
sobre o que é causa e o que é efeito. Mas temos uma baixa validade externa. Ou seja, aquela conclusão que temos ali dificilmente pode ser extrapolada para outros estudos. E nos outros estudos temos o contrário. Eu tenho um contexto muito mais realista, tenho as pessoas inseridas no seu meio social, mas eu não detecto efeitos, e o facto de não detectar efeitos é porquê? É porque de facto não tem efeitos, ou porque eu não estou a tomar em conta todos os fatores que podem levar a que a pessoa mude de opinião. É este um dos dilemas que temos. Como este efeito de contágio não gera este dilema, as pessoas procuraram outros efeitos. E procuraram um efeito que é geralmente o que se chama um efeito estratégico das sondagens. E que vocês certamente compreendem rapidamente só se pensarmos um pouco. Imaginem no sistema inglês, por exemplo, que é um sistema maioritário em que o candidato que tem mais votos é o candidato que é eleito. Se eu for simpatizante dos Lib Dems, mas com sacrifício ainda voto no Partido Conservador e detesto o Partido Trabalhista, se a sondagem me disser que eu não tenho qualquer hipótese de eleger o meu candidato e que há um risco do trabalhista ser eleito, o que é que eu faço? Voto conservador. E é por aqui, e é muito por aqui que se tem procurado os efeitos das sondagens, não do ponto de vista, que até é um pouco ingênuo, do contágio, que eu vou aderir àquilo que vai à frente, mas do ponto de vista de como as sondagens podem dar informação que eu uso para, no fundo, dar mais utilidade ao meu voto, para não desperdiçar o meu voto. E, de facto, aqui, esta ideia de que, por exemplo, a percepção de que um partido tem maus resultados quando veiculada pelas sondagens, a investigação mostra que há uma tendência para que se tenda a abandonar esse partido em favor de um partido que tem mais hipóteses. Agora, qual é o problema? Está sempre problemas. O problema é que este efeito está fortemente demonstrado em sistemas como aquele que eu descrevi há pouco, os sistemas maioritários. Mas para os sistemas proporcionais, os resultados são muito contraditórios. E é natural que sejam contraditórios. Porque nos sistemas proporcionais, esta ideia do voto desperdiçado, apesar de também existir, especialmente em círculos pequenos, e nós temos alguns, não é? Por exemplo, Porto Alegre, os sistemas proporcionais são menos favoráveis a este raciocínio estratégico. E, portanto, quando são menos favoráveis a este raciocínio estratégico, as sondagens produzem menos efeitos estratégicos. E ainda por cima, produzem outro tipo de efeito, pensa-se, ou tem-se mostrado de maneira um bocado fragmentária em alguns estudos, que até podem ser contraditórios com este. Eu dou-vos um exemplo claro. Pensem em todas as eleições presidenciais em que o presidente em exercício é candidato. Têm ideia do que é que aconteceu, sondagens e resultados? Qual é a vossa... Tiveram bem nestas eleições as sondagens ou menos bem? Têm alguma ideia? Mal. Em que sentido? Beneficia sempre o candidato que já é presidente. As sondagens? É. As sondagens dão sempre maior vantagem ao incumbent, ao presidente em exercício. Porquê que isso será? Será porque as sondagens falham? Ou o que é que se está a passar aqui? Talvez as pessoas saibam que vai ganhar e, portanto, depois elas não E há essa condição de ser assim. Desmobilizam-se. E este é o problema. Reparem no que é que está a acontecer. Nós, no primeiro caso, tínhamos um efeito em que um candidato ou um partido que tem maus resultados, as pessoas abandonam-no, ou seja, abandonam aquele pelo qual têm uma preferência sincera, como nós dizemos, portanto, é aquele candidato que está mais próximo das minhas preferências, a favor de um voto estratégico, beneficiando de um grande candidato ou um grande partido. Só que aqui nós temos potencialmente o contrário. Como as sondagens indicam uma enorme vantagem de um partido ao candidato, as pessoas também estão a pensar na utilidade ou na produtividade do seu voto, mas pensam de outra maneira. É, vou lá, para quê? Não vale a pena. Desmobilizam-se. E reparem como estes dois efeitos, no fundo a causa aqui parece a mesma. São as sondagens, dão a mesma informação e, no entanto, os efeitos são contraditórios. Num caso, favorecem os grandes candidatos, no outro caso, desfavorecem.
E qual é o saldo final disto? Não é? Quando nós cruzamos estes efeitos, eles acabaram por beneficiar quem? Ninguém sabe. Depende. Depende. É o melhor que se pode dizer, é que depende. Em alguns casos, nem isso se pode dizer, porque nem sequer se consegue, dentro daquela lógica que vos falava há pouco, identificar quem é que foi afetado por quem e como. E em que sentido e com que magnitude. Não é? Portanto, eu diria que... Primeira conclusão. Então, depois daquelas dificuldades todas. A evidência de que as sondagens mudam preferências e avaliações é muito limitada a estudos experimentais e em contextos artificiais. Estes efeitos estratégicos parecem existir, mas não prevalecem em todos os contextos e em todas as situações e geram movimentos contraditórios. E esta é digamos, a primeira conclusão sobre a investigação sobre as sondagens que vos queria dar. Eu há bocado dizia que este modelo que as pessoas têm na cabeça de que temos sondagens e do outro lado temos eleitores e que temos os resultados e que as pessoas são influenciadas e mudam o seu comportamento era um modelo ingênuo. E é um modelo ingênuo por mais dois fatores e que, no fundo, são dois outros mecanismos através dos quais as sondagens produzem potencialmente efeitos. As sondagens não afetam apenas os eleitores diretamente. Elas afetam-nos indiretamente. E afetam-nos indiretamente porque afetam os partidos. E eu suponho, vejo aqui à volta da mesa algumas pessoas com responsabilidades partidárias e sei bem, das conversas que já tive, como é que más sondagens afetam a capacidade de mobilização do partido, como é que afetam a estabilidade da liderança, a sua credibilidade, o seu apoio dentro do partido e, enfim, não sei, em Portugal isso talvez não se aplique tanto, mas nos Estados Unidos é evidente, uma má sondagem para um candidato condena o financiamento desse candidato. Condena a sua campanha. É evidente que isto influencia as eleições, mas não é porque as pessoas estão a ser influenciadas diretamente pelos resultados das sondagens. A influência é indireta. Isso influencia as eleições porque isso afeta a capacidade de mobilização dos partidos e afeta a estabilidade da sua liderança e, em muitos casos, os seus próprios recursos para fazer uma campanha. E, por isso, quando se quer estudar os efeitos das sondagens, não se pode olhar apenas para aquela ideia de que vamos entrevistar as pessoas. Isso é uma coisa muito ao meu jeito. As pessoas que trabalham na minha área. Mas entrevistar as pessoas todas, fazerem um inquérito, perguntar-lhes. Viu muitas sondagens? Sim ou não? Quantas é que... As perguntas não são assim, são um bocadinho melhores, mas... com que frequência é que viu? Então, e na sua percepção das sondagens, qual era o resultado que achava que ia acontecer? As pessoas lá dizem. Se nós perguntarmos depois da eleição, isto é péssimo, porque as pessoas têm uma memória seletiva. Portanto, lá vão dizer as sondagens que estavam de acordo com os resultados, ou quem quiser chatear as sondagens diz o contrário. Não estavam todas erradas, era tudo ao contrário. Portanto, isto é muito melhor, é mais bem feito com um chamado estudo de painel, de que vamos entrevistando as mesmas pessoas ao longo do tempo. Mas podemos fazer estas perguntas. Mas mesmo que nós façamos isto perfeitamente, tudo bem, com o máximo de recursos, com as melhores perguntas possíveis, estes inquéritos não vão tomar em conta o outro efeito das sondagens, que é o de condicionarem a atuação dos partidos, a sua capacidade de mobilização, a sua capacidade de, lá está, terem um bom resultado eleitoral. Portanto, as sondagens afetam as eleições não apenas do canal direto da informação das sondagens para as pessoas, mas também do canal indireto através da maneira como afetam a capacidade de mobilização dos partidos. Para complicar, última coisa, eu já não queria tomar muito tempo, se calhar o debate torna-se mais interessante, é que não é esta a única coisa que as sondagens afetam. As sondagens afetam também, nós não precisamos de recuar muito, basta recuarmos às últimas eleições legislativas. Quando começaram a aparecer as sondagens que davam a coligação à frente, e devo dizer, eu já não trabalho lá, mas digo isto com alguma satisfação, foi a Católica a primeira, ou das primeiras, a mostrar. Quando a Católica mostrou aqueles 7 pontos, que o Carmo e a Trindade, ninguém acreditava naquilo. Ouviram-se as coisas mais incríveis sobre os meus antigos colegas, como aliás muitas vezes acontece. E eu fiquei, no fundo, no fim, satisfeito por pensar, estas pessoas tinham estes resultados e resolveram dá-los, mesmo, não é? Em vez de andarem ali a dar a volta àquilo. Mas quando apareceram estes primeiros resultados,
E quando eles começaram a ser confirmados com o tempo da própria Católica e depois de outras empresas, houve só uma que resistiu ali até ao fim. Reparem o que é que mudou. Não foram apenas as expectativas das pessoas. Não foi apenas, presumivelmente, mas eu digo isto de forma totalmente especulativa, é daquelas coisas que importa estudar ou que importaria estudar, não foi apenas a capacidade que, neste caso, o Partido Socialista teve para mobilizar os seus apoiantes, as suas bases, a sua máquina de campanha, mudou a cobertura da campanha. A partir desse momento, a cobertura da campanha era o quê? Era, Dr. Costa, o que é que se está a passar? Não é? Como é que é possível? De repente, alguém fica, antes ainda de haver eleição, fica o derrotado. É o derrotado nas perguntas que se lhes faz, é o derrotado nas notícias que são escritas, é o derrotado em tudo o que é a cobertura da campanha. Ora, é impossível imaginar que a mudança do tom da cobertura mediática da campanha não tenha influência sobre as pessoas. Mas, mais uma vez, reparem, não é um efeito direto das sondagens. É um efeito que se verifica através do intermediário da informação, que é a comunicação social. Bem, em suma, qual é o nosso problema, qual é a nossa frustração, a nossa impotência como analistas disto? Em primeiro lugar, é que é muito difícil mostrar com rigor os efeitos das sondagens, porque são múltiplos os mecanismos possíveis através dos quais elas podem afetar os eleitores. Porque as direções em que elas podem afetar as eleições são múltiplas também. E, finalmente, porque não podemos esquecer que muitos destes efeitos não são efeitos diretos da exposição à informação. São efeitos mediados, intermediados por outros atores. Isto torna muito difícil que se consiga estimar com exatidão se esta sondagem, naquele momento, produziu aquele resultado. Agora, eu percebo que no discurso político a conversa não pode ser esta. No discurso político, quem fala sobre sondagens tem de falar para defender a sua organização, os seus valores e os seus interesses. Portanto, eu não espero no discurso político haja... Houve estas sondagens e eu não faço a mínima ideia que efeito é que isto produz. É evidente que não é isso que sucede. Mas é por isso também que, como vos dizia há pouco, se bem que todos estejamos de acordo na existência desses efeitos, é implausível, completamente implausível, que eles não existam. É por isso também que, a certa altura, os discursos entram em divergência e, de um lado, há quem saiba que efeitos é que teve, em que circunstância, e do nosso lado, confesso, é uma das coisas, é um dos dilemas mais difíceis, um dos problemas mais difíceis de poder estimar quando, em que circunstâncias, em que contextos, em que direção é que as sondagens produzem efeito no comportamento eleitoral. Agora, ele é como as bruxas. Ele existe, mas não sabemos... Vocês vão ler artigos e toda a gente nos artigos sabe. Agora, quando nós pegamos nesta massa de artigos e os olhamos para eles, verificamos que são eleições diferentes, são contextos diferentes, são efeitos em direções opostas e através de mecanismos diferentes. E é isso que torna difícil, da minha parte, e desculpem se venho de frustrar expectativas, de fornecer uma teoria acabada sobre que efeitos é que as sondagens produzem. Eu acho que ninguém, em rigor, sabe. E é tudo, para já.